Então, a aula de hoje eu queria falar com vocês sobre um sistema, dentre os sistemas fisiológicos que a gente vai trabalhar esse ano. A gente trabalhou na aula anterior, que no caso foi há, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás, o sistema locomotor. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre aquele conteúdo, vocês também podem me perguntar, tá? Então, na semana passada eu até coloquei um exercício sobre aquele tema lá para vocês no Google Meet. Quem ainda não conseguiu fazer, o exercício ainda está aberto, pode fazer. É para responder umas perguntas no caderno, fotografar e anexá-la no Google Sala de Aula. E aí, hoje a gente vai começar o conteúdo novo, tá? Que é coordenação nervosa e sentidos. Então, falando um pouquinho sobre o sistema nervoso, ele é um sistema bem importante do nosso sistema, do nosso organismo, né? No caso dos humanos e, enfim, de todos os animais que possuem. O sistema nervoso, ele controla todas as outras funções do nosso organismo. Então, todos os outros sistemas que a gente vai trabalhar, sistema locomotor, sistema endócrino, sistema cardiorrespiratório, todos os sistemas, eles são comandados pelo sistema nervoso do nosso organismo. Então, ele é extremamente importante nesse quesito. Então, vamos ver como que ele funciona. O sistema nervoso nos humanos, ele pode ser dividido em duas partes grandes, que a gente chama de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então, esse sistema nervoso central é o que vai comandar todas essas ações. A partir desse sistema nervoso central, partem o sistema nervoso periférico, que daí são os nervos partindo desse sistema nervoso central, tá? Eu estou escutando vocês, então a qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, podem me perguntar. O sistema nervoso dos seres humanos tem uma característica bem interessante. Ele é centralizado, a gente diz. Não só dos seres humanos, tá? Mas todos os vertebrados têm essa característica. Então, lá no ano passado, vocês devem lembrar que a gente passou o ano inteiro falando sobre diversidade. Então, lá no começo do ano, a gente trabalhou os micro-organismos, depois a gente começou os animais. E os animais, a gente começou com as esponjas e chegou lá, por último, nos vertebrados. Então, a gente foi aumentando de complexidade. E no reino animal, o sistema nervoso, ele também aumenta a sua complexidade. Então, começa lá com seres, com animais que só são sensíveis a trocas, por exemplo, de pH, de salinidade, através de células, até animais com um sistema nervoso mais complexo, que aí consegue ter os sentidos, por exemplo, como tato, olfato, visão mais elaborada, paladar, enfim, tá? Todos os sentidos aí mais rebuscados. Então, os seres humanos, assim como os outros vertebrados, possuem um sistema nervoso centralizado. Ou seja, a maior parte do tecido nervoso desses animais fica no meio do organismo deles. E isso é importante porque eles ficarem unidos dá a esse tecido certa complexidade, que a gente vai ver que os humanos têm um sistema nervoso bem complexo e que consegue fazer diversas funções aí que outros seres vivos não conseguem. Então, seres humanos e demais vertebrados possuem esse sistema centralizado, que ajuda aí a complexidade desse sistema. Então, aqui, só para distinguir a questão do tamanho com a questão da complexidade, tá? Não é o tamanho que define a complexidade, não só o tamanho, mas outras coisas também, como, por exemplo, a questão das sinapses, como que elas ocorrem, a quantidade que elas ocorrem. Então, aqui eu tenho uma amostra de um cérebro humano e aqui uma amostra de um cérebro de um golfinho. Esses são os animais que possuem o cérebro, que a gente diz, maior com relação à proporção do corpo. E isso afeta diretamente na complexidade desses sistemas. Então, seres humanos e golfinhos são considerados os animais mais, digamos, inteligentes, mais complexos com relação ao sistema nervoso do reino animal. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um animal que vocês pensem aí, podem me falar, um animal que tenha um cérebro muito grande, que não seja nenhum humano e nenhum golfinho. O que vocês acham? Baleia. Baleia.
Sim, a baleia tem um cérebro maior. Elefante, por exemplo, tem um cérebro maior também. Só que no caso da baleia e do elefante, eles têm corpos muito grandes também. Então, a relação aqui de maior cérebro é com relação ao restante do corpo. Nós, seres humanos, temos um cérebro muito grande em relação ao nosso corpo, que é pequeno, tá? 25% da energia que o ser humano gasta, né, no momento, é para manter o cérebro ativo. Então, 25% do total da nossa energia, quem consome é o cérebro, ele consome muita energia da gente. Tanto que é um órgão extremamente importante, que é ele que diz quem que morre e quem que não morre, no caso, né? A morte dos seres humanos é declarada através da morte cerebral. Então, é um órgão aí bastante importante, que faz parte do sistema nervoso central. Quanto ao sistema nervoso, ele é formado por tecido nervoso. Como que esse tecido é formado? Esse tecido nervoso, ele é formado através de células que a gente chama de neurônios, tá? Então, esses neurônios, eles têm algumas características importantes e eles são esses neurônios são as células, então, que fazem toda a transmissão de sinal, que é o alvo, justamente, que é a função do sistema nervoso, é passar o sinal adiante, fazer ali o processamento e armazenar esses sinais. Então, o neurônio ele tem umas características aqui, ó. Essa célula, ela vai possuir um corpo celular. Aqui nesse corpo celular vão estar as organelas principais, então o núcleo, mitocôndrias e outras organelas. A partir dele, partem ramificações que a gente chama de dendritos. E depois aqui parte uma ramificação maior que a gente chama de axônio. Então, toda essa parte aqui maior a gente chama de axônio. E no final, o axônio ainda, ele abre algumas ramificações aqui. O axônio, ele é revestido por uma coisa que está aqui em roxo nessa foto, que é o que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, a composição dela é lipídica, é como se fosse gordura. E é essa bainha de mielina que faz com que o impulso nervoso passe, com que a informação que a gente está querendo passar seja transmitida da forma correta. Todo o impulso nervoso, ele tem o mesmo sentido. Então, ele sempre chega aqui no corpo celular e do corpo celular vai passar para a ramificação do axônio. Aqui, depois desse axônio aqui, vai ter outro neurônio com o corpo celular aqui, recebendo esse impulso nervoso. Então, a passagem é sempre nessa posição aqui, né? Do corpo celular para o final do axônio. Para vocês terem uma noção mais concreta de como que é um neurônio, eu vou relacionar o neurônio com um fio de energia normal. Esse fio, ele é um fio de cobre, então vai ter aqui dentro desse fio cobre, e em volta dele vai ter um plástico. Esse plástico é como se fosse a bainha de mielina, e o cobre seria o axônio. Então, para passar a energia num fio, precisa que esse fio esteja encapado com esse plástico. Se o fio estiver desencapado, a energia não vai passar. É o famoso fio desencapado, a gente não passa energia. Então, ou vai dar algum curto, alguma coisa ali que vai dar errado. A mesma coisa acontece no neurônio, eu preciso dessa bainha de mielina para passar a informação adiante. Aqui, só a nível de curiosidade, uma coisa que é interessante a gente pensar, que não sei se vocês já pararam para pensar sobre. Em dias muito quentes, o nosso corpo ele fica mais assim fadigado, mais cansado. Vocês já sentiram essa sensação? Já. Sim, né? Quando a gente está muito quente, às vezes a gente não quer fazer as coisas, a gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer o exercício físico, porque a gente fica mais cansado. Essa sensação de cansado, ela pode ser explicada justamente por conta da bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é responsável pela transmissão do impulso nervoso. Então, tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia, por exemplo, falar,
pegar alguma coisa de um lugar e transportar para outra, tudo isso são comandos que eu preciso de transmissão de sinal dentro do meu sistema nervoso. Quando está muito quente, a bainha de mielina, que é uma gordura, ela fica afetada. E isso é normal, tá? Todas as pessoas sentem isso. Quando está muito quente, a bainha de mielina, ela tem uma dificuldade de passar esse impulso nervoso para frente. Então a gente fica com aquela sensação de canseira, de não querer fazer as coisas, tá? Então é só uma conexão aí, só para vocês terem a nível de curiosidade. Então, aqui só para mostrar como que o sistema nervoso ele é dividido, eu falei para vocês que ele tem um sistema nervoso central, aí é composto aqui pelo cérebro e pela medula espinhal. Na medula espinhal, ela percorre toda a nossa coluna vertebral até aqui o final. E o sistema nervoso é periférico, daí são os nervos que partem aqui da medula e aqui da região do encéfalo, que é o bulbo. Então, vão partir nervos aqui que vão até a periferia. Então, até as nossas mãos, os nossos pés vão ter nervos partindo aí da medula. Agora, falando especificamente sobre o encéfalo, eu trouxe uma figura que é como se fosse um corte, tá? Um corte transversal aqui do meu encéfalo. Então, para vocês verem como que ele está disposto, né, dentro da nossa caixa craniana. Um item importante, justamente, é a caixa craniana. Então, aqui por fora, mais externamente, a gente vai ter osso. A gente falou na aula passada, quando trabalhou o sistema esquelético, que os ossos, eles têm a função não só de locomover a gente, mas também de proteger. Então, o osso do crânio, ele protege um órgão extremamente necessário e essencial, que é o nosso encéfalo. Então, ele é grosso, ele é rígido, principalmente nos adultos, né? Quando é neném, eu também comentei com vocês que tem um osso do crânio ainda não formado completamente. Essa formação, ela se dá lá pelos 21 anos de idade, então vocês ainda estão nesse processo aí de amadurecimento do esqueleto de vocês. Então, aqui a gente tem o osso por fora, aí depois aqui dentro a gente vai ter o cérebro propriamente dito, tá? Toda essa região aqui em rosinha mais claro. A gente tem dois hemisférios cerebrais, a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e esses hemisférios, eles são unidos por uma coisa que a gente chama de corpo caloso, que é essa estrutura aqui no meio. A gente também tem aqui uma outra região que a gente chama de diencéfalo, que é essa rosinha aqui mais clara, e no diencéfalo vão estar estruturas como o hipotálamo e a hipófise. A gente também tem um cerebelo que controla a parte do equilíbrio do nosso corpo, a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. E aqui depois a gente tem um prolongamento, que é a medula espinhal. Então, essa medula espinhal começa aqui no encéfalo e vai descendo por toda a coluna vertebral. A coluna vertebral também é um osso extremamente importante, porque protege a medula. Lesões na medula, dependendo da região, podem causar problemas, principalmente motores. Então, se a pessoa tem uma lesão, quanto mais alta for a lesão, no caso, né, na coluna vertebral, maiores são as chances de mais partes do corpo serem afetadas. Então, dependendo da altura, se for muito mais para baixo, somente as pernas são afetadas. Se for aqui nessa região da cervical, pode ser que membros anteriores, também a parte aqui do pulmão, tudo isso seja afetado. Então, depende de onde ocorre essa lesão. Um caso curioso que aconteceu lá em 1848, com esse cidadão aqui, o Phineas Gage. Ele era um trabalhador de uma ferrovia, ele ajudava a construir a ferrovia, e aí teve um dia lá que ocorreu um incidente, ocorreu uma explosão, e um ferro que ele estava na mão acabou entrando na cabeça dele. Então, essa aqui é uma representação de como que ficou o crânio dele, ó. O ferro perfurou aqui na região da maxila e saiu lá do outro lado do cérebro. Por que esse caso é interessante para a nossa aula de sistema nervoso, né? Esse cara, ele sobreviveu, então aqui é uma foto dele com o ferro que atravessou o crânio dele, tá? Ele teve aqui o olho, né, foi deformado, enfim, mas ele sobreviveu.
por um tempo. Depois ele teve complicações. Depois de uns anos, ele teve algumas complicações decorrentes desse acidente. Mas enquanto ele sobreviveu, os médicos da época ficaram muito assim, espantados por ele ter sobrevivido. Então, ele foi um cara que foi muito estudado. Ele foi acompanhado por uma equipe médica. E esses médicos e cientistas da época começaram a estudar o que aconteceu com ele ali, por que ele sobreviveu e as mudanças que ocorreram. Então, esse cidadão, ele era um cidadão que era muito amigável, muito trabalhador, gostava de trabalhar, era uma pessoa simpática, enfim, ele tinha características comportamentais que depois do acidente se modificaram. Ele mudou um pouco o seu comportamento, ele ficou mais agressivo, ele não queria mais trabalhar, enfim, diversas coisas aí que mudaram o comportamento dele. E aí os cientistas da época começaram a partir desse caso, entender que os lados do nosso cérebro são responsáveis por certos comportamentos, né, ou certas emoções, a questão da memória. Cada coisa do nosso organismo, cada coisa cognitiva, está dentro de um lado ali do nosso cérebro. Então, a partir daí, os neurocientistas descobriram que a gente tem lados com funções diferentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui, essa aqui acho que é mais interessante para mostrar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o hemisfério direito do nosso cérebro, ele é mais ligado à parte de criatividade, de emoção, imaginação. A parte da arte é muito desenvolvida no lado direito, então, pessoas com habilidades artísticas têm esse lado direito aqui com mais uso, utilização. Com coisa musical, artística, enfim. Já o lado esquerdo do nosso cérebro, ele é mais ligado a questões de raciocínio lógico, matemática, linguagem, pensamento mais crítico e o raciocínio, tá? Então, só para ver que tem lados diferentes e que eles, aí, depois vários estudos foram descobrindo isso. Também com relação aos sentidos, nós temos áreas diferentes aqui no nosso cérebro. Então, a gente tem a região mais frontal aqui do nosso cérebro, é responsável por associar informações. Então, aqui, enquanto eu estou falando, vocês estão utilizando essa área mais frontal do cérebro para ir assimilando esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Também a parte da fonação é mais desenvolvida na região frontal. A parte do paladar é uma região mais posterior, enquanto que a visão é bem lá atrás, ó, bem na parte posterior do nosso cérebro, e a audição e o olfato aqui mais no meio, tá? Então, toda parte cognitiva, ela vai ter um determinado local. E aí, se você lesionar determinados locais, você pode ter aí perdas de função conforme a localidade da lesão que ocorre. Deixa eu voltar. Então, aqui, como eu estava falando para vocês, né, que eu já falei, que ele é dividido em 2 hemisférios. Então, vamos agora por partes. Ninguém tem nenhuma pergunta sobre o conteúdo? Não. Não. O tálamo, que é essa região que eu falei para vocês aqui, que está mais lá no meio, agora é uma representação diferente, tá? É uma representação como se fosse em 3D e não mais um corte. O tálamo é essa região aqui. Ele faz parte do diencéfalo, que a gente chama, toda essa região aqui é chamada de diencéfalo, e o tálamo está aqui, ó. O tálamo, ele é responsável por informações sensoriais, ele vai retransmitir para as outras regiões do cérebro. Então, assim, ó, chegam as informações aqui no tálamo e ele distribui para as regiões processarem essa informação e armazenarem também essa informação, tá? Então, ele que faz essa distribuição. Então, sei lá, a gente estava vendo que o paladar é mais nessa região aqui do cérebro. O tálamo vai direcionar questões relacionadas ao paladar para essa região aqui processar e armazenar. O hipotálamo, que está logo aqui abaixo, também faz parte do diencéfalo, ele está envolvido no controle da temperatura corpórea, no balanço hídrico, que é a questão do balanço da água, a quantidade de água que o nosso corpo armazena, ou se ele tem que liberar mais água ou reter mais água, todo esse controle é feito aqui. E também na produção de alguns hormônios,
principalmente hormônios que agem nessa outra glândula aqui, ó, que é a glândula hipófise. Essa glândula, ela é bem pequenininha, faz parte também do encéfalo, e essa glândula produz hormônios que vão agir no corpo inteiro, então em outras regiões que não só no cérebro. O cerebelo é essa região aqui mais, que está embaixo do cérebro, bem aqui atrás no pescoço. O cerebelo, ele é responsável pela coordenação motora e pela percepção de localização e postura no espaço. Então, é esse órgão, é essa estrutura que faz todo o controle da gente saber que a gente está na posição correta, que a gente está equilibrado e tudo mais. Quando a gente bebe muito, por exemplo, bebidas alcoólicas, algumas substâncias que são processadas lá no fígado, elas chegam através da corrente sanguínea até o cerebelo, até essa região. E é por isso que pessoas que bebem em excesso, e não em excesso, né? Toda bebida alcoólica, por menor que seja, ela já vai afetar um pouco o nosso cerebelo. Então, por isso que pessoas que bebem têm essas reações, né? Às vezes elas não conseguem ficar em pé, não conseguem andar em linha reta, dependendo da quantidade que bebe. Por isso também que beber e dirigir não pode, né? Porque a gente perde a percepção de espaço e de localização. Além de perder também a questão de pensar mais rápido. A gente fica um pouco mais lento com os pensamentos. O tronco encefálico é uma outra região aqui do sistema nervoso central. Ela está aqui, ó, toda essa região aqui. E aqui no tronco encefálico tem duas estruturas importantes, que é a ponte, essa região aqui, ela vai ser responsável por fazer a troca de informações. Como assim, prof? Na ponte ocorre a troca dos hemisférios. Então, no hemisfério direito, meu hemisfério direito controla o meu lado esquerdo do corpo. Então, para baixo, toda a parte esquerda é controlada pelo meu hemisfério direito. Assim como o meu hemisfério esquerdo controla o meu lado direito do corpo. Então, essa troca ocorre justamente nessa estrutura que é chamada de ponte. Ela serve para isso. Logo abaixo da ponte, a gente tem uma estrutura que a gente chama de medula oblonga ou bulbo. Essa estrutura é extremamente importante no quesito sobrevivência. É aqui que é feito o controle de movimentos respiratórios e movimentos cardíacos, então controle do batimento do coração, o controle de quanto que o pulmão precisa inspirar e expirar, também reflexo, tosse, a parte de deglutição e vômito, tudo é controlado por essa estrutura aqui que a gente chama de bulbo, tá? Então é bem importante essa estrutura. Além disso tudo que eu falei para vocês, tem uma glândula lá bem no meio do nosso encéfalo, chamada de glândula pineal. Eu comentei com vocês sobre a glândula pineal lá na primeira aula que a gente teve, no caso vocês não tiveram presencial, que vocês são a turma B, mas vocês viram o vídeo. Sobre, agora no caso da pandemia, que tem um medidor de temperatura de infravermelho que era testado na testa e por conta de uma fake news dizendo que esse infravermelho afetava a glândula pineal, as pessoas passaram a medir, né, os estabelecimentos passaram a medir a temperatura corpórea no punho das pessoas por conta dessa fake news. E eu comentei com vocês, né, que na realidade o termômetro infravermelho, ele captura o infravermelho que nós emitimos e não o contrário. Ele não emite infravermelho, ele tem um sensor para capturar esse infravermelho que a gente produz. E não tem nada a ver, não afeta a glândula pineal de forma alguma, tá? Essa glândula do tamanho de um feijão, que é bem pequenininha, lá no meio do nosso encéfalo, ela é responsável pela produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que controla o nosso ciclo circadiano. É um ciclo que é responsável pela manutenção do nosso sono e do nosso estado de vigia. Então, essa substância, ela é produzida quando a gente está no escuro. Então, geralmente, quando a gente está dormindo, em um ambiente bem escuro, a produção da melatonina vai ocorrer. Quando a gente está em ambientes claros, seja proveniente de luz solar ou de
de coisas, né, lâmpadas, computador, celular, tudo isso, a gente está inibindo a produção dessa melatonina. Por isso que na hora de dormir é importante estar num ambiente bastante escuro, com a janela fechada, sem a TV ligada, sem celular antes de dormir. Tudo isso atrapalha o nosso sono, porque a produção de melatonina, ela ajuda no nosso sono. Tem até gente que faz a complementação de melatonina via oral, né? Mas a produção do nosso corpo, ela, se tiver tudo correto, ela é ideal e ela nos mantém bem. Ela consegue suprir as nossas necessidades. Aí as pessoas que não conseguem dormir, que têm insônia, enfim, gente às vezes que trabalha no período noturno, pode fazer aí o uso da melatonina oral, tá? Mas o ideal para a produção é estar num ambiente bem escuro. E aí eu falei também da hipófise, né? Só para comentar aqui, que antes eu já tinha falado dela, é uma glândula, também faz parte do sistema nervoso central, e ela produz diversos hormônios que vão atuar em outras regiões. Então, por exemplo, a prolactina é um hormônio que vai agir na mama, então nas glândulas mamárias. Ela ajuda na produção do leite, por exemplo, dos mamíferos. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio aqui é o hormônio que vai fazer com que os ovócitos nos ovários das meninas se desenvolva. Testosterona, tudo isso que tem relação a esses hormônios aqui, tá? Ocitocina, que é o hormônio do prazer, e outros hormônios. Tudo isso aqui que eu tô falando de hormônios, essas estruturas, elas estão dentro do encéfalo, mas elas não estão diretamente ligadas somente ao sistema nervoso, elas atuam em diversos outros sistemas. Por exemplo, o sistema reprodutor, sistema cardiorrespiratório, sistema urinário, todos esses hormônios aqui, eles vão agir em outros sistemas. Quando eu trabalhar com vocês o sistema endócrino, a gente vai ver com detalhes, tá? A gente vai ver essas glândulas com detalhes e também os hormônios e onde eles agem. Então, agora, a gente estava vendo até então aqui a parte do encéfalo, né? Que faz parte do sistema nervoso central. Ainda no sistema nervoso central, a gente tem a medula, que eu falei para vocês que é um prolongamento do nosso encéfalo. A espinha, a medula espinhal, então, ela é um cordão formado por células nervosas, os neurônios, que vão conduzir a informação aqui do encéfalo para as regiões do nosso corpo. Então, todos os órgãos internos, pulmão, coração, estômago, intestino, tudo isso, órgãos reprodutores, a bexiga, e também a parte motora, então braços, dedos, pernas, tudo isso, a medula espinhal vai fazer essa conexão do encéfalo com essas outras partes do corpo, tá? Tem uma coisa que eu quero comentar com vocês que chama ato reflexo, e isso está relacionado diretamente com a medula, e aí não mais com o encéfalo. O ato reflexo, ele é uma ação que ocorre, uma comunicação que ocorre entre os nervos periféricos que a gente tem, entre os nervos que estão, por exemplo, na mão, na perna, no pé, e a nossa medula. Essa informação, ela não chega até o nosso encéfalo, ela vai até, no máximo, o bulbo. Então, o bulbo, que é aquela parte da ponte que eu falei para vocês, que está entre o encéfalo e a medula, é até ali, no máximo, que esse tipo de ação chega, esse tipo de informação, que chama ato reflexo. Um exemplo de ato reflexo é o reflexo patelar. Esse reflexo patelar, ele está até num exame que é feito, por exemplo, para quem quer tirar carta de motorista. Então, o médico vai lá e dá um toquezinho no joelho, no osso da patela da pessoa que está sendo analisada. E o ideal para quem tem um reflexo patelar normal é, com esse toque aqui na patela, a perna imediatamente levantar. É isso que é o reflexo patelar. Por que isso ocorre? Por que a perna levanta, né? Quando tem a batida aqui na patela com um martelinho, existem vibrações que ocorrem aqui dentro do osso, do tendão e do músculo. E no músculo vão ter receptores sensoriais. Esses receptores, então, eles vão sentir
esse tremor, eles têm uma sensibilidade para capturar justamente essa vibração. Esse receptor, captando essa vibração, ele vai mandar a informação através dos neurônios, ali do nervo que está próximo a ele. Esse nervo ele vai chegar até a minha medula, e aí aqui na medula, essa informação ela vai passar para um nervo que é um nervo motor, e não mais um nervo sensorial. Esse nervo motor, o próprio nome já diz, né? Ele vai fazer alguma coisa motora. Então, vai chegar aqui na medula, esse nervo motor vai ser acionado e a informação vai de novo fazer o caminho aqui de volta. E aí sim, no neurônio motor aqui, vai ter a informação de que é para a perna levantar. Vai ocorrer uma contração desse músculo e a perna vai ser puxada para cima, tá? Então, isso é um exemplo de um ato reflexo, que ocorre, então, sem a gente pensar para fazer esse ato. Ele é um ato automático. No caso das pessoas que tiram a carteira de motorista, isso é interessante porque a gente precisa de muita agilidade. Às vezes, para frear bruscamente ou para acelerar muito rápido, tudo isso precisa de um ato reflexo bom, tá? Ainda com relação ao sistema nervoso central, a gente tem aqui um exemplo de um corte de uma medula para mostrar as meninges. As meninges são membranas que envolvem todo o sistema nervoso central, então não só a medula espinhal, mas também o encéfalo. A gente tem meninges no encéfalo também. Essas meninges elas são divididas em três. A gente tem a dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, que é a do meio, e a pia mater, que é a mais interna, ou seja, a mais próxima dos meus nervos que estão ali na medula. Então, mais próxima das células que formam ali aquele tecido, os neurônios. Entre a pia mater e a aracnoide, a gente tem aqui os vasos sanguíneos, então levando oxigênio e todos os nutrientes que essas células precisam. E aqui também, entre a pia mater e a aracnoide, a gente tem um líquido que chama líquido encefalorraquidiano. Esse líquido é interessante de ele estar localizado aqui justamente porque ele evita que possíveis vibrações e impactos sejam sentidos aqui pelos neurônios. Então, ele protege os neurônios de possíveis impactos e vibrações, tá? Além disso, com relação à proteção, a gente tem ainda as vértebras que estão aqui por fora, né? São conectadas aqui com a membrana mais externa da medula, tá? E a mesma coisa acontece no encéfalo. Existem alguns agentes infecciosos, bactérias, fungos e vírus que podem causar uma doença que chama meningite. Na realidade, existem outras condições também que podem causar a meningite. A meningite é a meninge inflamada, é essa membrana inflamada. Mas a maior parte das meningites é causada por agentes biológicos, então fungo, bactéria e vírus, tá? Então, a gente tem ali a meninge normal, né? E a meninge inflamada vai estar ali mais vermelha, mais inchada, ela pode recrutar uns tipos de células diferentes para aquela região e fazer ali um processo inflamatório. Dependendo de onde ocorre essa inflamação, isso pode trazer algumas consequências para a medula da pessoa ou para a região encefálica, para o cérebro. Então, dependendo da região que isso ocorre, pode trazer sequelas diferentes. Essas aqui são algumas das sequelas da meningite, tá? Então, por exemplo, amputação de membros, surdez, perda de visão, uma dificuldade na aprendizagem, problemas com rim, incontinência urinária, fecal também, e perda de memória. Então, dependendo onde a inflamação acontece no meu sistema nervoso central, eu vou ter diferentes sequelas. Isso porque, como eu comentei com vocês ontem, a gente tem diferentes áreas, por exemplo, no cérebro, que vão tratar de coisas diferentes. Então, a área do meu cérebro que age ali, que armazena e que processa as memórias, é uma área diferente da que, por exemplo, processa as questões da visão. Então, são áreas diferentes. Então, se a inflamação ocorrer em uma área ou outra, vai trazer sequelas diferentes. E uma sequela muito pior do que essas todas aqui, né? A morte. Também pode levar à morte, tá? A boa notícia é que para vários agentes infecciosos que causam a meningite, a gente tem vacina. E a notícia melhor ainda é que o SUS disponibiliza. Então, são vacinas que podem ser tomadas de forma gratuita.
A primeira que a gente nasce e já toma, que é essa BCG, ela é contra uma forma de meningite bacteriana. E ela é a que deixa essa marquinha aqui no braço, ó. A gente leva essa marquinha aí para toda a vida, né? Depois tem outras, né? Então tem a pentavalente, a pneumocócica, a meningocócica, tá? Todas elas aí vão estar agindo contra os principais agentes que causam a meningite em humanos. Existem outras vacinas que o SUS não dá? Tem umas outras, tá? Mas essas são agentes infecciosos bem mais raros de acontecer. A maior parte, tá? Mais de 90%, o SUS abrange. Agora a gente saiu do sistema nervoso central, vamos entrar na parte periférica do sistema nervoso. Então, essa parte periférica, ela é composta por nervos que saem ali da medula, são prolongamentos daquela medula, laterais, e que vão chegar aí nas extremidades do corpo e nos órgãos que precisa ser feita a sua função ali. Esses nervos, eles são formados por fibras nervosas. Então, aqui eu já mostrei para vocês a carinha de um neurônio, já falei para vocês também que o impulso nervoso, ele sempre acontece na mesma direção, ele chega aqui nos dendritos e depois percorre o axônio e sai aqui nas extremidades do axônio. E aqui, então, tem uma representação de como seria um nervo. Esse nervo, ele é constituído por fibras nervosas. Essas fibras nervosas, por sua vez, são constituídas por vários neurônios lado a lado. Lembre-se também que aqui tem a bainha de mielina, que é a proteção do axônio, aquela capa de gordura, e ela também é a responsável por fazer com que o impulso nervoso seja passado. Além das fibras nervosas, um neurônio também é formado por vasos sanguíneos, porque a gente tem que lembrar que são células aqui que formam as fibras nervosas. Então, eu vou precisar de nutrientes para que essas células se mantenham. A gente precisa mandar oxigênio para essas células, a gente precisa retirar o CO2 que elas fabricam durante a respiração celular, e a gente também precisa dar, por exemplo, nutrientes para fazer ali a respiração celular, como, por exemplo, glicose, tá? Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu também já falei. Um outro exemplo de ato reflexo, agora relacionado mais à parte periférica do sistema nervoso, é no caso de queimaduras, por exemplo, ou cortes, enfim. Se a gente encosta uma mão numa panela muito quente, o nosso ato rapidamente é retirar a mão ali daquele objeto quente. Isso também é chamado de ato reflexo. Então, aqui na nossa mão vão ter receptores sensoriais do tato, né, que é um dos sentidos do nosso corpo. Esses receptores sensoriais, eles mandam a informação através de um nervo sensorial até a medula. Na medula vai ter ali um nervo motor conectado, que vai mandar a informação justamente para a mão sair daquela situação. Isso tudo acontece muito rápido, tá? A gente não precisa nem pensar para isso acontecer. Por isso que a gente chama de ato reflexo. Todo ato reflexo, ele não chega a ir até o cérebro, ele só chega até a medula. Por isso que ele acontece de forma tão rápida. Assim como o reflexo patelar, aqui o reflexo de retirar a mão de uma panela quente. A nível de curiosidade, tem uma doença que chama síndrome de Hailey-Day. Ela é uma doença genética, onde as pessoas elas têm ali um problema na produção desses neurônios sensoriais, esses nervos sensoriais, e elas acabam não sentindo a dor. Elas não sentem dor, elas não sentem cortes, queimaduras, nada disso. Elas não têm ali os sensores de dor, como as pessoas normais. Essa doença é uma doença que não tem cura, e a expectativa de vida delas até não é muito grande. Por quê? Porque a dor, ela faz parte de uma defesa do nosso organismo. Então, quando a gente sente dor, se a gente encosta numa panela queimando, a gente rapidamente tira a mão da panela queimando, justamente para não queimar, né, a nossa mão. Quando a pessoa não sente dor, ela pode continuar com a mão ali na superfície quente. Às vezes ela nem sabe que está quente, porque ela não está conseguindo sentir que está quente aquela região. Então, essas pessoas, elas às vezes conseguem cortar as próprias partes do corpo sem sentir dor, sem ver, sangrar, ou elas às vezes até morrem de infecções por conta das lesões que elas fazem no seu corpo. E aqui também uma reportagem curiosa, né? Uma mulher que não sente dor e pegou o sono enquanto dava à luz ao seu filho. É um momento de bastante dor para a maioria das pessoas.
e essa pessoa, ela não sentiu dor justamente por ter essa doença. Com relação agora a atos que não são reflexo, que eles precisam ser pensados para acontecer, a gente tem aqui um exemplo de ato. Por exemplo, eu pegar o meu celular e digitar. Isso é um ato que não é reflexo. Eu mandei uma informação do meu cérebro para a minha mão. Então, o meu nervo motor, que está aqui chegando na mão, ele recebeu uma informação que percorreu todo o meu braço, que saiu da medula e que, por sua vez, saiu do meu encéfalo. Então, eu estou pensando que eu quero pegar o meu celular e digitar. Isso é um ato que a gente chama de voluntário, uma ação voluntária. E ela é bastante complexa, justamente porque a informação ela sai do meu encéfalo. Eu preciso pensar, uma região do meu encéfalo precisa ali trabalhar para processar essa informação e mandar a informação para que a ação seja cumprida. O ato de abanar, o ato de levantar peso, o ato de tomar água, de comer, enfim, tudo isso não são ações involuntárias, elas são ações que a gente chama de voluntárias. Existem algumas outras ações que são também, que não são voluntárias na realidade, né? Elas acontecem sem a gente pensar naquela ação. Um exemplo é a questão ali de regulagem do nosso coração com relação à acidez do sangue. Então, tem terminações de nervos sensoriais localizadas aqui no sangue que vão perceber as diferenças de acidez desse sangue. A acidez é o pH. Então, como resposta, dependendo do que ele está sentindo ali, se ele precisa que o sangue esteja mais ácido ou mais básico, esses sensores eles mandam uma informação para o cérebro e, como resposta, eles têm ali um aumento ou uma diminuição do ritmo cardíaco, por exemplo, que é uma forma de controlar a acidez do sangue. Então, tudo isso acontece aqui no bulbo, essa região que conecta justamente o encéfalo à medula espinhal. Ela chega até o bulbo e aí rapidamente volta a informação do que é para o coração fazer, se é para ele bater mais rápido, se é para ele bater mais devagar. E isso não é ato reflexo, tá? É um ato involuntário, que a gente não pensa para fazer. E acontece o tempo inteiro. Independente se a gente quer ou não quer, isso está acontecendo, nosso coração dá conta. E tem também atos que são considerados voluntários. Por exemplo, eu comer. Isso é um ato voluntário, né? Eu colocar a colher na minha boca seria um ato voluntário, tá? Com relação aos atos não voluntários, aos involuntários, que eu estava comentando com vocês ali antes do coração, do controle da acidez, a gente tem vários tipos de atos que são involuntários, tá? E a gente tem atos que são contra um ao outro. Então, nós temos, às vezes, dois atos que são contraditórios. Um faz uma determinada função, enquanto que o outro faz o contrário. Então, a gente divide os atos involuntários em dois grandes grupos, a divisão simpática e a divisão parasimpática. Então, cada divisão ela vai sofrer a atuação de um determinado neurotransmissor. No caso da divisão simpática, ela responde a aumentos de noradrenalina, que é um neurotransmissor. Enquanto que a divisão parasimpática funciona com aumento da acetilcolina. Então, dependendo da região do nosso organismo, a gente vai liberar esses neurotransmissores e vai fazer com que a função ocorra, ou a função parasimpática ou a função simpática. Então, como eu estava falando para vocês, alguns desses casos eles são contraditórios, ou seja, acontece o contrário. Aqui, por exemplo, primeiro, a divisão simpática é responsável pela dilatação da pupila. Então, quando a gente precisa dilatar a pupila, a gente libera ali naquela região o neurotransmissor noradrenalina. Enquanto que quando a gente quer contrair a pupila, o corpo tem que liberar naquela região o neurotransmissor acetilcolina. Isso vale para todo o corpo, tá? Então, a aceleração de batimento cardíaco vai ser noradrenalina, enquanto que a acetilcolina vai reduzir o batimento cardíaco. Contrair a bexiga ou relaxar a bexiga na hora de fazer o xixi, vai aumentar a noradrenalina. Então, são várias ações aqui
que são, às vezes, contraditórias, né, umas às outras, tá? Agora a gente vai falar de uma parte do sistema nervoso que é a parte dos sentidos. Então, os sentidos que a gente conhece, todos eles são conectados diretamente ao nosso sistema nervoso, tá? E o sistema nervoso central, principalmente. Então, em todo o nosso corpo, em todas as regiões do nosso corpo, nós temos receptores que são capazes de detectar alguns tipos de estímulos. Que estímulos seriam esses? Bom, estímulo visual, então, luz, as próprias coisas que a gente consegue visualizar. Estímulo auditivo, então som, estímulos de odor, também estímulos de fricção, de apertar, de tocar, tudo isso sentido pelo tato. E também estímulos internos, que a gente às vezes acha que não está sentindo, mas dentro do nosso corpo a gente está sentindo. Como, por exemplo, a temperatura corporal e também o pH do nosso sangue, tá? Então, tudo isso vai ter ali receptores espalhados no nosso corpo, fazendo com que a gente consiga entender qual é a mensagem que o ambiente está querendo mandar para a gente. Então, vamos começar aqui pelo tato. O tato, ele é formado principalmente pela pele. A pele é o maior órgão do ser humano. Na pele vão ter diversos receptores desse tato. Esses receptores, eles vão estar tanto em camadas mais superficiais da nossa pele, quanto em camadas mais profundas da nossa pele. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um receptor que sente ali as sensações do tato, e a gente vai ter receptores mais para baixo que vão perceber pressão, vibração e tudo mais, tá? Então, tem diversos receptores aqui em toda a nossa pele. Esses receptores vão estar conectados a nervos sensoriais, que daí vão mandar a informação vai passar essa informação pela medula e vai chegar até o nosso cérebro na parte que justamente processa a informação relacionada ao tato. A visão é a mesma coisa, tá? Então, a visão, ela é formada principalmente por receptores que estão lá no nosso olho. A luz, ela vai chegar no nosso olho através da córnea. A córnea é essa estrutura aqui, ó. Vejam, ela é a mais externa do nosso olho. Então, aqui, né, lógico que tem a pálpebra por fora, né, mas a pálpebra é pele, faz parte do tato também. Então, no olho, a gente tem a córnea, que é essa estrutura aqui. A luz, ela vai chegar nessa córnea, que é a primeira lente do olho humano. Essa lente, ela é fixa. Depois que passa pela córnea, a luz ela vai chegar na íris. A íris é a parte colorida do nosso olho. Ela vai ter um orifício ali, que é uma abertura, que pode ser variável, ela vai abrir e fechar. E depois que passar por essa íris, ali na pupila, né, que ela dilata e contrai, a luz ela vai chegar à segunda lente, que é o cristalino. Onde está o cristalino? O cristalino está aqui, ó, em azulzinho nessa figura. Então, passou aqui pela minha íris, vai chegar no meu cristalino. O interessante aqui dessa íris é que ela está conectada a músculos que a gente chama de músculos ciliares. E é justamente esse músculo aqui, ó, que vai fazer com que a pupila dilate ou contraia, tá? Então, dependendo da quantidade de luz, se tem muita luz, a pupila, ela contrai, né? Enquanto que está mais escura, a pupila dilata. Depois que passou pelo cristalino, a luz vai chegar então na retina, que é onde estão os que a gente chama fotorreceptores, seriam os receptores sensoriais. Onde estão esses receptores? Bom, aqui atrás na retina a gente tem esses receptores então, que vão perceber essas iluminações então, para fazer ali a formação da imagem. Na retina, a gente tem dois tipos de receptores. A gente tem os cones, que vão perceber as cores, e a gente tem também os bastonetes, que vão perceber aí a formação das coisas que a gente está vendo. Então, numa escala de cinza, preto e branco. Os fotorreceptores, por sua vez, eles vão se comunicar com o nervo óptico e esse estímulo vai ser levado ao cérebro. Então, vejam que aqui estão os receptores e logo na sequência a gente tem um nervo óptico. E esse nervo óptico ele vai levar a informação até o nosso cérebro.
Uma questão interessante da visão é que a visão ela tem uma formação de imagem na retina, ela é invertida. Então, a gente está visualizando aqui, por exemplo, um caracol, né, a imagem, e essa direção ela se inverte lá no final da nossa retina, ela é invertida. Aí, depois que ela é invertida, a imagem ela é mandada para o nosso cérebro e lá no nosso cérebro ela é interpretada como a gente está realmente vendo, né? Como o objeto está. Então, quem faz essa troca aí é lá no nosso cérebro. A audição, então, vai perceber aí os estímulos auditivos, os sons. A gente tem uma estrutura aqui, que é a orelha, que vai receber esse som, e ali tem receptores de audição. Então, como é que funciona? Primeira coisa que tem na orelha mais externa é o pavilhão auricular e o meato acústico externo. Eles vão constituir a parte externa da orelha. E eles vão facilitar a condução das ondas sonoras até o nosso tímpano. Então, por isso que a nossa orelha tem essa formação, né? Ela é grande ali e tem algumas ondinhas justamente para que o som seja direcionado para o nosso tímpano, que está lá dentro da nossa orelha. Então, as ondas elas vão chegar no nosso tímpano e vão fazer ali uma vibração. Essa vibração é que vai ser sentida justamente pelos receptores, tá? Então, aqui a gente tem o tímpano, que vai estar bem no final aqui desse canal da orelha. Esse tímpano ele vai vibrar e essa vibração do tímpano vai fazer com que outros ossos não, porque isso aqui é uma membrana, né? Ossos que estão ali do lado do tímpano sintam essa vibração. Essa vibração, então, vai passar por esses ossos e ela vai ser amplificada. Que ossos são esses? Na realidade, são ossículos, são pequenos ossos. É o martelo, a bigorna e o estribo. Essa vibração ela vai aumentar e vai chegar na cóclea. A cóclea é essa estrutura aqui, que parece um caracol, a casinha do caracol, né? Aqui dentro da cóclea tem líquido. E esse líquido ele vai vibrar conforme a vibração que vai sair desses ossículos aqui. E aí aqui dentro vão ter receptores que vão sentir a vibração desse líquido se movimentando, esses receptores captam essa vibração e aí transmitem para o nervo coclear. O nervo coclear está aqui, ó, vai sair daqui e vai levar a informação para o cérebro, para a parte do cérebro que processa a questão da audição. E aí no cérebro que a gente vai ter ali a ideia, né, de altura, de tipo de timbre, enfim, tudo isso é processado no cérebro. Questões relacionadas à audição, né, tomar cuidado com volumes muito altos, que tenham decibéis aí muito altos, porque isso pode afetar o nosso tímpano e toda a estrutura interna da orelha. E uma outra questão é uma doença que também é relacionada aí muito a uma estrutura da audição, que é a labirintite. A labirintite ela ocorre aqui, é uma inflamação da nossa cóclea e justamente ela dá ali essa tontura, né? A pessoa meio que perde a noção de espaço e tudo mais por conta dessa inflamação. Quando a gente sobe a serra, também a nível de curiosidade, a pressão atmosférica ela é mais baixa do que a pressão interna da nossa orelha. E quando a gente abre a boca, que dá aquela sensação de alívio, é justamente porque a gente está abrindo o nosso tímpano. Ele consegue abrir ali e equilibrar a pressão saindo ou entrando o ar. O paladar é outro sentido importante para a gente. Vão ter receptores, então, que a gente chama de quimiorreceptores, isso porque eles percebem substâncias químicas, localizados principalmente na língua, e aí tem diferentes regiões da língua que vão ter diferentes receptores, e eles vão conseguir detectar moléculas ali dos alimentos que a gente está comendo ou ingerindo, né? Então, vão ter receptores que vão detectar o salgado, o doce, o amargo, o azedo, e esse outro sabor aqui é o umami, é um quinto sabor que a gente diz, ele é um sabor que é presente no leite, nas carnes, na sardinha e no tomate, tá? Então, os receptores da língua vão conseguir pegar essas informações do que está sendo comido e a gente vai mandar para o cérebro processa como aquela coisa que você está comendo é salgada, ou é doce, ou é amarga, enfim.
tá? E por fim, o olfato, que também é um sentido dos seres humanos, tá? As estruturas relacionadas ao olfato estão ali no nosso nariz. Então, aqui a gente tem as moléculas de odor entrando na nossa cavidade nasal. E aqui nessa região, ó, a gente ampliou aqui, existem células ali e quimiorreceptores que vão estar, então, nessa camada celular do nariz, ali do epitélio nasal. E esses quimiorreceptores também detectam substâncias químicas. Eles vão enviar informação, então, para neurônios que estão aqui na parte de trás, aqui mais para cima do nosso nariz. E aí, esses neurônios se conectam em um nervo que vai mandar a informação para o cérebro, que é o nervo olfatório. Tá? Então, esses neurônios aqui se conectam e mandam a informação para a área do cérebro que processa e guarda as informações com relação ao olfato. Tá? Então, era isso.